Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que atende à programação organizada mensalmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje temos como pauta refletir acerca do tema aqui apresentado na transparência, os elementos gerais do universo. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Como este estudo que será disponibilizado agora no próximo dia 20/9, sexta-feira. E também uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, neste momento nos encontramos recolhidos para realizarmos o nosso estudo e podermos, Senhor, compartilhar com os nossos irmãos de ideal. E queremos rogar ao vosso coração de infinita bondade a bênção que, envolvendo-nos, nos favoreça as condições para desenvolvermos a nossa programação. Permita-nos, Senhor, podermos contar com a presença dos mensageiros do Senhor, auxiliando-nos na condução de nossa programação, ampliando-nos as possibilidades de refletirmos em torno do tema pautado. E que a vossa paz, querido Mestre, permaneça conosco sempre. Assim seja. Então, queremos compartilhar essa pergunta aqui para darmos início ao nosso estudo. Como compreender os elementos gerais do universo na perspectiva da doutrina espírita? E queremos destacar que no Livro dos Espíritos, o livro que compõe o Pentateuco Kardeciano, o primeiro livro dessa série, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Na primeira parte, nós vamos encontrar os aspectos conceituais que envolvem a temática. Então, repetindo, no capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o roteiro de estudo para essa questão. E é nessa fonte bibliográfica que nós vamos, então, basear todo o estudo que levaremos adiante em nossa programação. Inicialmente, queremos compartilhar essa pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 17,
pergunta que Kardec, então, formula aos espíritos superiores. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E nós vamos entender nos desdobramentos desse estudo essa pergunta, para nós então compreendermos o que os espíritos estão aqui trazendo para nós em termos de resposta ao questionamento que o Kardec fez. Sabe? Vamos aqui ao encontro de outra pergunta, que é a 18. E o Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. E aqui então nós vamos compreender que à medida que evoluímos, que progredimos espiritualmente, não só na perspectiva intelectual, mas sobretudo moral, não é? E vamos alcançando um patamar elevado, nós vamos reunir condições para compreender a causa, para compreender a magnitude da vida universal. E aqui vamos apresentar algumas questões que o tema sugere, né? Questões que vão nos permitir dilatar as nossas possibilidades para compreender esse questionamento que o Kardec faz, bem como as respostas que ele recebeu dos espíritos superiores. Vamos aqui adiante ao encontro de outra questão, que é a questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Pergunta interessante, né? E a resposta que os espíritos superiores dão ao Kardec: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. É preciso compreendermos essa questão, a resposta que os espíritos apresentam a Kardec. Né? Vamos, na sequência aqui do estudo, trazer algumas considerações para podermos ampliar nossas possibilidades quanto a esse entendimento. Muito bem. E antes de entrarmos propriamente dito no tema, né, que pautamos, os elementos gerais do universo, vamos aqui ao encontro de outra questão do Livro dos Espíritos, bem como tecer algumas considerações acerca do desdobramento dessa questão, para nós podermos refletir acerca da magnitude da obra de Deus. Vamos. E essa pergunta que o Kardec formulou aos espíritos superiores, ela vai abrir muito a nossa perspectiva para entendermos de forma ampla acerca da obra do Pai, de Deus. E ele formula
a seguinte pergunta aos espíritos superiores: o espaço universal é infinito ou limitado? E os espíritos respondem a Kardec: infinito. Supõe-no limitado. Quem haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão. Bem, eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então, nós estamos falando que a obra de Deus, se nós tomarmos como base essa questão de que o espaço universal é infinito, nós vamos compreender com isso a nossa pequenez aqui no planeta Terra para entendermos a magnitude da obra de Deus. Então, considerando, né, o que apresentamos há pouco acerca da questão 35 do Livro dos Espíritos, queríamos compartilhar aqui uma perspectiva da constituição do universo, trazendo aqui alguns elementos, né, que compõem essa estrutura do universo, como as galáxias, né, as estrelas, planetas, os satélites, os asteroides, cometas e outros. Né? Veja, essa Constituição, e sobretudo se nós formos quantificar ou dimensionar esses elementos no contexto aí do universo, nós vamos, por mais que a gente consiga apresentar um quantitativo, como, por exemplo, no próprio site da NASA, que traz uma informação, né, de que a ciência já conseguiu mapear mais de 1 trilhão de galáxias, ou seja, conseguiu já uma perspectiva em torno dessa cifra de 1 trilhão de galáxias. Né? É um número que nós precisamos compreender, considerando a pergunta 35 do Livro dos Espíritos, é um número num contexto do infinito. Né? E mais, a gente consegue também ter acesso a dados aí que revelam que a nossa galáxia, né, a nossa Via Láctea, ela tem aproximadamente de 200 a 400 bilhões de estrelas. É um número considerável. E se nós admitirmos, fazendo uma projeção aqui, né, que cada estrela conta com, em média, 8 planetas, como é a nossa estrela, o Sol, nós vamos ter aí um número muito amplo, né, muito grande de planetas, né, em nossa Via Láctea. Se fizermos a projeção aí nesse número aí de mais de 1 trilhão de galáxias, nós vamos encontrar aí um número astronômico, né? Então, esse é o universo. E a gente precisa, então, entender que é ilimitado e, portanto, esses números, esses dados, eles se inserem dentro desse contexto, né? Trazendo apenas em evidência o que o homem, a ciência, conseguiu alcançar, certo?
Vamos aqui compartilhar outras considerações acerca da cronologia, né, dessa obra que o homem já conseguiu alcançar, como, por exemplo, do universo, que, de acordo com as pesquisas que fizemos, sobretudo no site da NASA, que data de 13,8 bilhões de anos. As estrelas, né, as galáxias, como aqui falamos, de 10 a 3,6 bilhões de anos. O nosso sistema solar, algo em torno de 4,6 bilhões de anos. Não é? E o nosso planeta, o planeta Terra, pelo menos 4,5 bilhões de anos. São alguns dados que mostram, né, a magnitude da obra de Deus, porém, dentro de um contexto, se analisarmos, tomando como base a questão 35, de um universo ilimitado. E, nesse sentido, nós vamos entender que todos esses dados que já foram alcançados pelo homem, né, eles apresentam uma perspectiva limitada, a meu ver, considerando as condições da lente humana para alcançar a obra de Deus. Queremos compartilhar aqui uma imagem que pode traduzir esse olhar humano para a obra de Deus acerca do universo, uma ilustração, portanto, do universo, né? Aqui na sequência, uma imagem que traz para nós a nossa Via Láctea, inclusive com um destaque ali para o Sol, uma das estrelas, né, da nossa galáxia, né, que, de acordo com o que nós apresentamos aqui, né, conta com um número entre 200 a 400 bilhões de estrelas. O Sol é essa estrela em destaque aí, né? E aqui o Sol, né? Aí destacando o nosso sistema solar. O Sol com os planetas orbitando em torno dele, né? Então, aqui nós temos, nesses aspectos introdutórios aqui do estudo, alguns dados, algumas informações acerca da obra de Deus, da magnitude da obra de Deus. Certo? Então, isso nos leva a formular a seguinte pergunta: como entender essa magnitude da obra de Deus? E é nesse sentido que queremos trazer os desdobramentos na sequência de nossa programação. Certo? E aqui, já compartilhando na sequência, né, algumas informações. Vejamos. E vamos ao encontro dessa questão 27 do Livro dos Espíritos, pois ela nos colocará já diretamente com os aspectos conceituais, com as informações, né, que vamos compartilhar, que estão relacionados diretamente com o tema pautado. E a pergunta que o Kardec formula aos espíritos superiores é a seguinte: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos superiores respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal.
Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Aqui destacando alguns elementos conceituais da pergunta e da resposta, vamos compreender então que a Trindade universal tem Deus, nosso Pai, como Criador do espírito e da matéria. Né? Além desses aspectos, é preciso considerar que, de acordo com a resposta dos espíritos, né, o fluido universal, o qual desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, como destaca aqui a resposta. E na sequência aqui, a resposta continua, né? Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Veja, se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível. Mais uma vez, realçando aqui o fluido universal, né? Distinguindo, portanto, esse elemento da matéria, e a resposta continua. Vem dando sequência à resposta dos espíritos superiores à questão 27, temos ainda esse trecho. Pelas suas inúmeras combinações com a matéria, né? E sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Nesse trecho aqui, cabe salientar o foco que os espíritos desenvolvem acerca do fluido universal, elemento que nós vamos abordar na sequência aqui de nosso estudo, né? Para podermos compreender a magnitude da obra de Deus. Como destacamos aqui algumas evidências quando apresentamos aspectos sobre a constituição do universo, sua cronologia, enfim, né? Que são aspectos tangíveis da criação. E na sequência do estudo, então, vamos abordar especificamente sobre esses elementos aqui destacados, ou seja, os elementos gerais do universo. E nessa imagem, agora, nessa figura que vamos compartilhar, queremos destacar esses aspectos que os Espíritos definem como a Trindade universal. Veja, nós temos então Deus, o Criador, né? E o Espírito e a matéria, como dois elementos que foram criados. Com isso, nós podemos, então, né, já fazer a seguinte inferência, que espírito e matéria é o efeito, é a obra em si, é o resultado, e Deus é causa, que é o Criador, é a causa de tudo.
Vamos, na sequência, trazer algumas considerações, também recorrendo ao Livro dos Espíritos, para entendermos um pouco mais acerca da Trindade Universal. E, indo ao encontro da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o Kardec, então, formula a seguinte pergunta: que é Deus? E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Como nós apresentamos na figura Deus, o Criador, né? E como efeito resultante da criação, criou espírito e matéria. Aqui nós temos em Deus, o Criador, a causa primeira de todas as coisas. Muito bem, vamos agora, para podermos desenvolver alguns aspectos relacionados à Trindade universal, uma vez que já apresentamos aqui a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que nos trouxe uma resposta que nos permitiu refletir acerca de Deus enquanto inteligência suprema do universo e causa primeira de todas as coisas. Vamos então ao encontro de alguns aspectos para abordarmos os elementos criados, a matéria e o espírito. E aqui nessa pergunta, a pergunta 21, o Kardec faz a seguinte formulação dos espíritos superiores: a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em certo momento? E aí os espíritos respondem a Kardec, os espíritos superiores: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Não. E aqui na questão 22, vai nos abrir mais ainda uma, uma perspectiva para ampliarmos essa reflexão. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? E a resposta que os espíritos superiores dão a Kardec: do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então nós precisamos compreender que a matéria ela existe em outros estados. E como compreender essa gradação da matéria? No capítulo 1 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, um livro publicado em nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, o organizador da obra, nosso irmão Adelante Ferraz, ele traz
considerações conceituais muito pertinentes, assim, e fantásticas acerca de aspectos conceituais que nos ajudam a entender as várias gradações da matéria, né? Para entendermos a magnitude da obra de Deus. Senão vamos ficar apenas com um olhar acanhado, um olhar muito restrito ao que a lente humana consegue alcançar. De pouco, um percentual muito pequeno do que é tangível. Vamos aqui adiante, né? Na questão 22A, o Kardec faz a seguinte formulação: que definição podeis dar da matéria? E ele vai dizer o seguinte, que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Muito interessante, né? E aqui o Kardec faz um comentário acerca dessa, né, ou nessa pergunta. Ele vai dizer o seguinte, que deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Muito bem. É, nós precisamos compreender, ainda em relação à questão 27, né, que a matéria, em sua origem, consiste no princípio material. Porém, se desenvolve a partir do fluido cósmico, né, e passa por várias modificações até formar as coisas e seres materiais. E mais, né, é a partir das metamorfoses que surgem os elementos fundamentais da natureza. As aglomerações de átomos, né, que por sua vez darão origem às formas materiais. E a gente pode acrescentar mais, né? Essas considerações que apresentamos aqui acerca da matéria, tomando como base as questões do Livro dos Espíritos, né? Que o estado da matéria compreende a matéria bruta que nossos sentidos percebem, até a mais quintessenciada que não percebemos, nem mesmo com equipamentos sofisticados que já foram desenvolvidos. Porque, como eu disse, a lente humana do pesquisador aqui na Terra ainda é muito embaçada, é muito elementar. Não consegue alcançar a magnitude da obra de Deus. Portanto, aqueles aspectos que falamos, né, e destacamos na introdução, acerca da constituição do universo, da cronologia, obviamente traz um avanço da ciência acerca das descobertas que foram feitas. Mas ainda assim, estão muito aquém para entender a grandeza da obra de Deus. Tudo bem, então nós destacamos aqui esses aspectos relacionados ao princípio material, né? Vamos agora desenvolver algumas considerações também com base no livro dos Espíritos acerca do Espírito. Pois bem, vejamos. E nessa pergunta aqui, né, na pergunta 23, o Kardec formula aos espíritos superiores que é o Espírito. E os espíritos superiores respondem:
o princípio inteligente do universo. Então aqui nós temos os, os elementos da Trindade universal, né? Deus, causa primeira de todas as coisas, e o elemento material, que destacamos há pouco, e o elemento espírito, que vamos agora tecer algumas considerações, e essa é a primeira pergunta que nós recorremos ao Livro dos Espíritos para compartilhar, que é o espírito, o princípio inteligente do universo. E nessa questão, na 23A, o Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos: qual é a natureza íntima do espírito? E os espíritos superiores vão responder a Kardec: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. E é preciso nós considerarmos que a doutrina espírita, ela descortina para nós as possibilidades de entendermos todos esses fundamentos aqui do livro dos Espíritos e compreender que o princípio inteligente, né, ou o princípio espiritual criado, né, ele evolui. Esse princípio inteligente, ou princípio espiritual, ele faz uma trajetória evolutiva, adquirindo os caracteres que o conduzirá a Deus, ao Pai. Ele faz uma viagem pelos reinos da natureza, pelos reinos inferiores, até alcançar a angelitude. Esse princípio inteligente, o princípio espiritual, ele evolui do mineral, agregando aí os caracteres da atração. Aí ele alcança o reino vegetal, desenvolvendo a sensibilidade para, na sequência da sua trajetória, do determinismo divino, ele alcançar o reino animal. E neste reino, esse princípio, que é o princípio inteligente, o princípio espiritual da Trindade Universal, que destacamos na questão 27, que passa então por esses reinos, mineral, vegetal, animal, e deste reino animal adquirindo o instinto, e nós vamos poder destacar em alguns animais a inteligência instintual. Esse princípio espiritual, esse princípio inteligente, ele avança na sua trajetória para o Pai, com os caracteres já consolidados nesses reinos, caracteres que vão habilitá-lo para o reino nominal. E aí alcançar a condição de espírito, já no reino nominal. Então a Trindade Universal tem como Deus a causa, o Criador, e como efeito o princípio material e o princípio espiritual, o princípio inteligente, que estamos desenvolvendo nessas questões. Então, como entender os desdobramentos da criação a partir da Trindade Universal?
Trindade universal. Deus, causa, primeira de todas as coisas. Princípio material, princípio espiritual, efeito. Como entender, então, os desdobramentos da criação a partir da Trindade universal? Vamos tecer algumas considerações aqui na sequência desse último bloco, para nós podermos, então, na sequência, conduzir para o final. Tudo bem? Nós queremos, então, iniciar esse bloco, que é o bloco que nos conduzirá, inclusive, para as considerações finais na sequência, acerca de alguns aspectos conceituais relacionados ao fluido cósmico. Né? Na questão 27, que já abordamos aqui, que tratou da Trindade Universal, sobretudo na segunda parte da resposta, os espíritos superiores dão ênfase à questão do fluido cósmico universal. E aqui queremos trazer algumas considerações. Inicialmente, do livro A Gênese, do capítulo 6, do item 10. É importante a gente considerar esse capítulo 6, que trata da uranografia geral, foi o capítulo ditado integralmente pelo espírito Galileu, como destaca a própria nota de pé de página do livro. E nesse trecho que estamos destacando é o seguinte: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os globos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Isso está no item 10. No item 17, ele vai dizer o seguinte, que a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. E aqui nós podemos, então, destacar, nesse trecho do livro Evolução em Dois Mundos, que o André Luiz vai dizer o seguinte, que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Ele acrescenta ainda, nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Para nós entendermos, então, a magnitude da obra de Deus e, sobretudo, entender esse elemento, o fluido cósmico universal, no contexto da criação e no contexto do tema que estamos abordando, dos elementos gerais do universo. E aqui nós podemos ilustrar da seguinte forma, então, que Deus, o Criador, a causa, aí nós temos espírito e matéria. Deus, causa primeira de todas as coisas, espírito e matéria, para os elementos criados, né? Efeito e causa. E nós podemos destacar aqui, então, o fluido cósmico como sendo esse elemento primitivo que se constitui em um mistério, porque se trata, portanto, de um fluido primitivo, elementar, que
está na intimidade, vamos dizer assim, do Criador, e que nós não reunimos condições ainda para entender esse fluido, né? Mas temos aqui algumas considerações, como as que já apresentamos e que vamos apresentar aqui na sequência. Veja, continuando aqui com algumas considerações conceituais acerca do fluido cósmico, recorrendo ainda a André Luiz, nós temos o seguinte, isso ainda no capítulo 1. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, vejam, o grifo é nosso aqui, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. E aqui nós temos alguns elementos, então, conceituais para entendermos os desdobramentos da criação a partir da Trindade Universal. Aqui, obviamente, tomando como base essa interpretação do André Luiz, essa informação que nos traz o André Luiz acerca do fluido cósmico universal, né? Quando ele destaca nessa substância original ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Ora, nessa substância original ao influxo do próprio Senhor Supremo, nós estamos falando das leis divinas, né? Operam as inteligências a ele agregadas. E ele vai destacar aqui, na sequência, no grifo abaixo, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso. Esse de conformidade, de acordo com as leis, tomando como base as leis divinas. Então, vamos refletir um pouco mais acerca da cocriação, para nós entendermos aqueles aspectos que apresentamos no início do nosso estudo. Do universo, até agora mapeado conceitualmente, com informações e tal, pelos instrumentos terrenos, pela ciência aqui da Terra, né? E aqui na sequência, vamos trazer mais algumas considerações. E queremos, então, fazer esse destaque. Deus é o Criador, causa do elemento material, elemento espiritual. E, portanto, Deus, a partir do momento que ele se constitui, né, que ele é causa primeiro de todas as coisas, inteligência suprema do universo, como já destacamos aqui, né? E na questão 27, que destacamos os elementos gerais do universo, né? e, e fizemos as considerações acerca da Trindade universal, que é Deus, causa, espírito e matéria, efeito. E aqui nós temos uma outra situação, como desdobramento, para entendermos a obra de Deus. Com Deus é o Criador, é causa, e os espíritos que atuam como co-criadores em plano maior e plano menor.
não é? Espíritos que atuam como criadores em plano maior, como destacou aqui o André Luiz, no trecho que acabamos de compartilhar. Não é? E na sequência, ele vai dizer que essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes, obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado, olha, o espírito criado pode formar ou co-criar. Mas veja, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Com isso, nós podemos compreender, então, tomando como base essas reflexões que fizemos aqui, né, podemos compreender a magnitude da obra de Deus e alguns aspectos que podem nos orientar quanto à criação da obra, nos permitindo, portanto, entender a participação dessas inteligências gloriosas, como destaca aqui o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, como co-criadores em plano maior, como Jesus, nosso Senhor, nosso pastor divino, o governador espiritual do planeta Terra. Ele, o Criador do planeta que ele governa. Ele é uma dessas inteligências gloriosas que atuam em nome de Deus na criação em plano maior. Porque os elementos já foram criados por Deus. O elemento material, o princípio material. A partir daí, nós temos então essas inteligências gloriosas que formam ou co-criam, mas não criam, porque quem cria é Deus, porque Deus é causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Nós podemos então, a partir das considerações que já fizemos até aqui, inferir que o fluido cósmico universal, né, podemos entender como a grande incubadora divina, de onde vertem tanto o princípio material quanto o princípio espiritual. Esses são os elementos gerais do universo, tendo Deus como causa. E, de acordo com a resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Então, Deus é a inteligência suprema do universo.
é a causa primeira de todas as coisas. E, nesse sentido, nós temos, então, esses elementos aqui destacados, né? Repetindo, o fluido cósmico universal como o celeiro divino, o princípio espiritual e o princípio material. Muito bem, com isso nós finalizamos nosso estudo com algumas reflexões que nos permitiu entender alguns aspectos da magnânima obra de Deus. E nesse sentido, nós iniciamos o estudo com considerações acerca do macrocósmico, quando apresentamos dados sobre a constituição do universo, com algumas ilustrações, inclusive, para na sequência abordarmos sobre os elementos gerais do universo e compreendermos os desdobramentos da criação divina, bem como a atuação dos co-criadores em plano maior no fluxo do processo da criação. Para entender a vida universal, não só na perspectiva das evidências que nossos sentidos físicos e os instrumentos desenvolvidos pela ciência já alcançaram e alcançam, mas, sobretudo, entender a criação divina numa perspectiva ampla, considerando, inclusive, os vários estados de manifestação da matéria. Com isso, então, nós concluímos o nosso estudo, agradecemos a atenção e paciência de todos e todos que compartilharam conosco dessas reflexões, oportunidade que agradecemos nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amparo espiritual, Senhor, que nos permitiu conduzir a nossa programação em clima de serenidade e harmonia. Oportunidade também, Senhor, que agradecemos aos mensageiros do Senhor, nossos mentores, que compartilharam conosco desses momentos, ampliando-nos as possibilidades para refletirmos, para conduzirmos a nossa programação, a fim de compartilharmos com os nossos irmãos de ideal. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja.